Termos essenciais da oração: sujeito e predicado, por Clarice Eico. Frase: é um enunciado de sentido completo e pode ser formada por uma ou mais palavras. Exemplos: ai, socorro. Quê? Mas que coisa terrível! Quanta bagunça! Vocês puderam observar que nos exemplos dados não aparece verbo. Portanto, nós temos frases nominais. Oração é uma frase que contém um verbo ou uma locução verbal. Exemplos: corra. Esses doces parecem muito gostosos. Chove muito no inverno. Observe as palavras grifadas: corra, parecem e chove. Todos são verbos. Portanto, oração é uma frase verbal. E observe também, no primeiro exemplo, que só possui o verbo, que já é o suficiente para ter uma oração. Tipos de frases: frases interrogativas, entonação de pergunta, geralmente é finalizada com ponto de interrogação. Veja o exemplo: que dia você volta? Observaram a entonação de pergunta? E também o ponto de interrogação no final? Frases exclamativas: entonação expressiva, reação mais exaltada, geralmente finalizada com ponto de exclamação ou reticências. Veja o exemplo: que horror! Observaram a entonação expressiva e a presença do ponto de exclamação. Frases declarativas não são marcadas pela entonação expressiva ou intencional. Geralmente apresentam declarações afirmativas ou negativas e são finalizadas com ponto final. Veja o exemplo: amanhã não poderei levantar. Ponto final, e é uma declaração negativa. Observe a presença do não. Frases imperativas: enunciado que traz um verbo no modo imperativo. Lembrando que o modo imperativo é o modo em que o verbo expressa ordem, pedido, aconselhamento ou ainda convite. Neste caso aqui, sugere uma ordem e é finalizado por ponto de exclamação ou ponto final. Observe: fale mais baixo. Verbo fale está no imperativo. E o ponto de exclamação. Termos essenciais da oração: sujeito e predicado. O sujeito é o termo da oração que indica quem ou do que se fala. É o termo sobre o qual é feita uma afirmação. Observe os exemplos: a menina escorregou na escada. A minha pergunta é: quem escorregou na escada? A menina é o sujeito. Você tirou 10 na prova. A pergunta é: quem tirou 10 na prova? Você. Então, sujeito. Mariana, Lia, Silvia e Kátia são as minhas primas. Pergunta: quem são minhas primas? Mariana, Lia, Silvia e Kátia. Eu quero ser muito feliz. Quem quer ser feliz? Eu, sujeito. Na sequência, predicado. É o termo que indica o que acontece
ao sujeito concordando com este. É formado obrigatoriamente por verbo ou locução verbal. Veja os exemplos. A menina escorregou na escada. Indica o que acontece. Então, minha pergunta vai ser: o que aconteceu com a menina? Escorregou na escada. Predicado. Você tirou 10 na prova. O que aconteceu com você? Tirou 10 na prova. Mariana, Lia, Silvia e Kátia são minhas primas. Quem são Mariana, Lia, Silvia e Kátia? São minhas primas. Eu quero ser feliz. Qual é a informação que eu tenho desse sujeito eu? Quero ser muito feliz. Portanto, todas as partes que foram grifadas são o predicado de cada uma dessas orações. Observe agora a concordância. A menina escorregou na escada. A menina é o meu sujeito simples. Por que recebe a classificação de simples? Porque o meu sujeito é composto somente de uma palavra significativa, de um núcleo significativo. Este núcleo está no singular. Portanto, o meu verbo também tem que estar no singular, concordando com este núcleo menina que está no singular. Continue observando a concordância. Mariana, Lia, Silvia e Kátia são as minhas primas. Agora, o meu sujeito é classificado como composto e recebe a classificação de composto por quê? Porque eu tenho Mariana, Lia, Silvia e Kátia. Eu tenho 4 núcleos significativos neste meu sujeito composto. Para ser classificado como sujeito composto, eu tenho que ter 2 ou mais núcleos significativos, tá? E no que diz respeito à concordância, o meu verbo agora passa a estar também no plural para concordar com esses núcleos, já que eu tenho 4 núcleos significativos. Pela quantidade, eu concordo o verbo no plural. Observe este trecho do texto A Menina e as Balas, estudado na aula anterior. Vamos grifar os verbos? Todos os dias a menininha estava lá. Vendia doces na porta de uma lanchonete perto de uma pracinha, onde brincam quase todas as crianças da redondeza. Estava, vendia e brincam. São os meus 3 verbos. Se eu tenho 3 verbos, é porque eu tenho 3 orações. Vamos separar então as orações deste trecho? Primeira oração. Todos os dias a menininha estava lá. Observando o primeiro verbo grifado. A menininha vendia doces na porta de uma lanchonete perto de uma pracinha. Vendia é o meu segundo verbo. Observem aqui que eu coloquei a menininha entre parênteses. Por quê? Porque ela não aparece repetida. Mas eu sei, pelo contexto, que quem vendia doces na porta de uma lanchonete é a menininha que foi citada na primeira oração. Na terceira oração, quase todas as crianças da redondeza brincam na pracinha. Meu terceiro verbo, brincam. Separe o sujeito do predicado de cada oração abaixo. Para isso, eu preciso fazer 2 perguntas. Primeira pergunta: de quem estamos falando? Quem estava lá?
A minha resposta é a menininha. Observe aqui que o meu sujeito está no meio da oração. Isso quer dizer que não há obrigatoriedade do sujeito estar sempre no começo da oração. Independente do lugar que o sujeito esteja, fazendo a pergunta para o verbo, é que eu vou achar qual é o meu sujeito. Depois, estamos falando o que sobre ela? Qual é a informação que eu tenho aqui nesta oração sobre ela? Eu tenho a seguinte informação: todos os dias estava lá. Vocês observaram então que, ao reconhecer o sujeito, tudo que me sobra é o meu predicado? Nessa separação sujeito e predicado, não pode ficar nenhuma palavra de fora. A menininha é sujeito, todos os dias estava lá, predicado. Analisando agora a segunda oração. A menininha vendia doces na porta de uma lanchonete perto de uma pracinha. Novamente as duas perguntas. De quem estamos falando? Quem vendia doces? A menininha. Segunda pergunta. Estamos falando o que sobre ela? O que ela fazia? Vendia doces na porta de uma lanchonete perto de uma pracinha. Tudo isso é o meu predicado. Vocês se lembram que eu comentei? Tirando o sujeito, tudo que me sobra é o meu predicado. Quase todas as crianças da redondeza brincam na pracinha. Minhas duas perguntas novamente. De quem estamos falando? Quem é que brinca? Vocês vão perceber agora que a minha resposta vai ser longa. Quase todas as crianças da redondeza. Tudo isso é o meu sujeito. Mas como eu classifico esse sujeito? Vocês se lembram do sujeito simples e do sujeito composto? A diferença está no reconhecimento do seu núcleo significativo, de quantos núcleos eu tenho. Então, se eu observar toda essa expressão que faz parte do meu sujeito, eu vou ter somente crianças como núcleo significativo. Portanto, eu tenho sujeito simples. A minha pergunta é a seguinte: estamos falando o que sobre elas? O que elas fazem? Brincam na pracinha. Então, brincam na pracinha é o meu predicado. Agora é a sua vez. Vamos exercitar? Na sequência, as fontes pesquisadas para elaboração deste vídeo.